Meu marido dançou com a mulher com quem me traiu, bem na minha frente, como se eu não fosse nada. E o pior, isso aconteceu no aniversário de 15 anos da nossa filha, diante de 200 convidados, enquanto eu usava o vestido que ele sempre disse ser o seu favorito. A mulher, minha melhor amiga desde o ensino médio. 2 décadas de amizade destruídas em 3 minutos e 42 segundos de uma dança lenta. O mais cruel de tudo? Eu acabará de fazer um discurso emocionante, agradecendo a ele por ser o melhor marido e pai que poderia ter. Eu até chorei, diante de todos, falando que os 17 anos de casamento foram a melhor parte da minha vida. E ele fez questão de esperar exatos 5 minutos após o meu discurso para puxá-la para dançar no centro do salão, como se nada tivesse acontecido. Eu estava conversando com a mãe dele quando a música começou. E, acredita, era nossa música, a mesma que tocou no nosso casamento. Vi ele se levantar da mesa principal e, por um momento, pensei que ele viria até mim, me convidando para dançar. Meu coração disparou, cheio de expectativa, mas ele passou direto, como se eu fosse invisível, e seguiu até a mesa dela. A Júlia estava sentada algumas mesas atrás da nossa, vestindo um vestido vermelho que eu mesma ajudei ela a escolher na semana passada. Lembro dela, no provador, dizendo que queria causar uma boa impressão em alguém especial. Eu, tola, brinquei dizendo que qualquer homem ficaria maluco por ela naquele vestido. Mal sabia eu que o homem em questão era o mesmo que se deitava ao meu lado todas as noites. Quando ele estendeu a mão para ela, o salão inteiro pareceu parar, ou talvez fosse só minha percepção. A mãe dele, ao meu lado, ficou tão tensa que derrubou a taça de vinho sobre a mesa. O líquido vermelho se espalhou pela toalha branca, criando uma cena quase poética, se eu conseguisse ignorar o que estava prestes a acontecer com meu coração. Eles começaram a dançar e, não era qualquer dança, era algo profundamente íntimo. As mãos dele na cintura dela, deslizando pelas costas de um jeito que ele não fazia comigo há anos. Seus rostos estavam próximos demais, seus olhares trocados, comunicando tudo o que eu me recusei a perceber nos últimos meses. As viagens de trabalho que coincidiam com os finais de semana em que ela estava no interior, as mensagens tarde da noite que ele insistia serem do escritório. Minha filha, a aniversariante, veio correndo até mim. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, com a voz trêmula, ela sussurrou uma pergunta que me destruiu mais do que a própria traição. Mãe, por que o papai está dançando daquele jeito com a tia Júlia? Por que ele não está dançando com você? Eu não tinha resposta. Como explicar para uma adolescente de 15 anos que o mundo perfeito que ela conhecia estava desmoronando ali, naquela pista de dança, ao som de uma música que deveria simbolizar um amor eterno? Foi então que aconteceu. No final da música, ele a girou e, no movimento, os lábios dele se tocaram. Foi rápido, talvez um segundo, mas 200 pessoas viram. E 200 pessoas fingiram não ver. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até a música seguinte parecia demorar uma eternidade para começar. Levantei lentamente, quase sem sentir, peguei minha bolsa, beijei minha filha na testa e sussurrei para ela ficar com a avó. Então, sem olhar para trás, sem chorar, saí. Saí para fazer escândalo, mas sem mostrar fraqueza. Ouvi alguém me chamar. Acho que foi minha irmã, mas continuei andando. Cada passo que eu dava era uma escolha. Cada passo, um adeus definitivo. Dirigi por 2 horas sem destino, até parar em um hotel simples na estrada. Não era luxuoso, mas era limpo. E, mais importante, ninguém me conhecia ali. Assim que fechei a porta do quarto, meu telefone começou a explodir. 43 chamadas perdidas em menos de 1 hora. Mensagens que variavam do desespero à raiva. A primeira dele dizia apenas onde você está, com 3 pontos de interrogação. A segunda era mais elaborada. Amor, não é o que você está pensando. Precisamos conversar. A terceira me fez rir. Uma risada amarga que mais parecia choro. Você está exagerando. Foi só uma dança. Não estrague o aniversário da nossa filha. Nossa filha. Como se eu tivesse estragado algo. Como se fosse eu quem tivesse humilhado nossa família na frente de todos os nossos conhecidos. A audácia dele em me culpar foi quase admirável, se não fosse tão patética. Mas foi a mensagem da Júlia que me fez tomar a decisão que mudaria tudo. Amiga, me desculpa. Eu juro que não era para acontecer assim.
Ele disse que vocês estavam se separando, que só estavam mantendo as aparências até depois do aniversário da Manu. Por favor, me atende. Vamos conversar como adultas. Como adultas. 20 anos de amizade e ela queria agora conversar como adultas? Eu abri meu laptop e comecei a trabalhar. Não no divórcio, não ainda em algo muito mais interessante. Veja, o que eles não sabiam é que eu tinha acesso a tudo. Todas as contas bancárias, todos os e-mails, todas as senhas. 17 anos de casamento te dão isso quando o outro confia cegamente em você. Descobri que a traição durava 8 meses. 8 meses de jantares caros, pagos com nosso cartão de crédito conjunto. 8 meses de presentes comprados com o dinheiro que economizávamos para a faculdade da nossa filha. 8 meses de mentiras, todas documentadas em extratos bancários e e-mails corporativos. A melhor descoberta. Ele usava o e-mail da empresa para marcar os encontros. A empresa onde ele era diretor, uma companhia com uma política rígida contra relacionamentos extraconjugais que poderiam afetar sua imagem. A empresa do pai dela, a Júlia. Sim, minha querida amiga, era filha do vice-presidente. O escândalo seria duplo. Salvei tudo. Cada recibo, cada e-mail, cada foto que eles foram imprudentes o suficiente para compartilhar pelo Google Fotos, que ainda estava sincronizado com meu celular. Tinha material suficiente para destruir 2 carreiras e ainda sobrar para o processo de divórcio. Eram 3 da manhã quando finalmente desliguei o telefone. 127 ligações perdidas. Ele estava em pânico. Ótimo. Era só o começo. Voltei para casa às 8 da manhã no domingo. Ele estava na sala, com a mesma roupa da festa, olheiras profundas e cabelo desgrenhado. Quando me viu, levantou-se num pulo, mas eu ergui a mão pedindo silêncio. Minha filha estava no quarto. Avisei. Não queria que ela ouvisse o que estava prestes a acontecer. Subi, tomei um banho longo, me arrumei com calma, escolhi meu melhor vestido, o azul marinho que ele sempre disse que me deixava poderosa. Fiz minha maquiagem com cuidado. Quando desci, ele ainda estava lá, no mesmo lugar, como um cachorro esperando o dono. A Júlia estava com ele agora. Perfeito. Sentei na poltrona, de frente para eles, cruzei as pernas e abri um sorriso. Não era um sorriso feliz, mas aquele sorriso frio que você dá quando tem todas as cartas na mão e seu oponente ainda não sabe que já perdeu o jogo. Comecei devagar. Então vocês dois queriam conversar como adultos? Ótimo! Vamos começar então com os R$ 8.400 gastos em jantares nos últimos 8 meses. Ou quem sabe prefiram falar sobre o fim de semana em Campos do Jordão, que você disse ser uma conferência da empresa, querido. Vi o rosto dele perder a cor instantaneamente. A Júlia começou a chorar. Eu mantive o olhar fixo nela. Sabe o que mais me impressiona, Júlia? Você sentava na minha cozinha, tomava o café que eu preparava, ouvia meus desabafos sobre o casamento e depois ia para a cama com meu marido. Que tipo de pessoa faz isso? Ele tentou me interromper, dizendo que podia explicar tudo. Eu ri. Explicar. Como você explica os e-mails trocados no servidor da empresa? Sim, querido, eu tenho todos. Inclusive aquele onde você diz que só está comigo por causa da nossa filha e do acordo pré-nupcial. Lembra do acordo? Aquele que estipula que, em caso de traição comprovada, você sai sem nada. A expressão de pânico no rosto dele valeu cada segundo da humilhação que passei na festa, mas eu não tinha terminado. Peguei meu telefone e mostrei a tela. Estão vendo esse e-mail? É para o Departamento de Recursos Humanos da empresa, com cópia para seu pai, Júlia. Está tudo aqui. Os e-mails, os recibos, as fotos. Um clique e suas carreiras acabam. Eles imploraram, literalmente se ajoelharam e imploraram. Ele disse que me amava, que tinha sido um erro, que faria qualquer coisa. Ela disse que estava arrependida, que nunca quis me machucar, que a amizade significava tudo para ela. Palavras vazias de pessoas vazias. Mas então minha filha desceu as escadas. Tinha ouvido tudo, é claro. Adolescentes têm o péssimo hábito de ouvir conversas que não deveriam. Ela olhou para o pai, depois para Júlia e, finalmente, para mim. Mãe! Ela disse, com uma voz forte que eu nunca tinha ouvido antes. Você merece coisa melhor que isso. Foi naquele momento que tomei minha decisão.
Não enviei o e-mail para a empresa. Não porque eles mereciam misericórdia, mas porque minha filha não merecia ver o pai destruído publicamente. Em vez disso, fiz algo muito mais eficaz. Liguei para meu advogado, ali mesmo, na frente deles, e iniciei o processo de divórcio, citando o acordo pré-nupcial. 6 meses se passaram desde aquela noite. O divórcio foi rápido e cirúrgico. Ele saiu com nada além das roupas do corpo e o carro. A casa, as economias, os investimentos. Tudo ficou comigo e com minha filha, como estipulado no acordo. A Júlia, bem, o pai dela descobriu sobre o caso. De algum jeito, alguém deixou vazar no clube de golfe. Ela foi transferida para a filial de São Paulo, bem longe daqui. Mas a verdadeira vingança veio de uma forma que eu nunca imaginava. Lembram que mencionei que tinha acesso a todos os e-mails dele? Pois é, vasculhando os arquivos antigos, descobri algo interessante. Ele não estava tendo um caso apenas com a Júlia. Havia outras 3 mulheres nos últimos 5 anos. Uma delas era casada com seu melhor amigo de faculdade. Não, eu não contei para o amigo. Enviei as provas para a esposa dele. Ela merecia saber a verdade, assim como eu merecia. O efeito dominó foi fascinante de assistir. O amigo descobriu. A amizade de 20 anos chegou ao fim, e meu ex-marido perdeu não só a família, mas toda a sua rede social. Hoje, enquanto escrevo isso, estou sentada na varanda da casa, que agora é só minha. Minha filha está na cozinha, fazendo brigadeiro para levarmos ao cinema mais tarde. Ela está bem, fazendo terapia, processando tudo de forma saudável. Somos só nós duas agora. E, honestamente, nunca fomos tão felizes. A Júlia tentou me ligar semana passada, deixou uma mensagem de voz chorosa, dizendo que sente minha falta, que perdeu a melhor amiga que já teve. Apaguei a mensagem sem ouvir até o fim. Algumas pontes, depois de queimadas, não merecem ser reconstruídas. Meu ex-marido, última vez que soube, estava morando num apartamento de um quarto do outro lado da cidade, tentando reconstruir a vida aos 45 anos. Me mandou flores no meu aniversário, com um cartão pedindo perdão. Dei as flores para a secretária do meu advogado. Ela ficou feliz. Sabe qual a ironia disso tudo? Se ele tivesse simplesmente pedido divórcio, se tivesse sido honesto sobre não me amar mais, eu teria sido razoável. Teríamos dividido tudo, continuado amigos por causa da nossa filha. Mas ele escolheu o caminho da traição, da humilhação pública, do desrespeito. E a Júlia? Se ela tivesse vindo conversar comigo quando os sentimentos começaram a mudar, se tivesse respeitado nossa amizade o suficiente para ser honesta, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas ela escolheu me trair pelas costas, enquanto sorria na minha cara. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Discordo. A melhor vingança não é destruir quem te machucou, é reconstruir sua vida de uma forma tão espetacular que a ausência dele se torna irrelevante. É acordar sem o peso da traição. É olhar no espelho e gostar do que vê. É ouvir sua filha dizer que você é a mulher mais forte que ela conhece. Aquela dança na festa foi um presente. Me libertou de uma vida de mentiras que eu nem sabia que estava vivendo. Me mostrou quem realmente eram as pessoas em quem eu confiava. Me deu a chance de recomeçar, de ser feliz de verdade, não apenas fingir ser. Então, se você está lendo isso e passou por algo parecido, saiba de uma coisa. A dor passa, a humilhação se transforma em força e, um dia, você vai acordar e perceber que eles te fizeram um favor. Porque alguém capaz de te trair daquela forma, nunca te amou de verdade. E você, meu bem, você merece amor de verdade. Quanto a mim, estou ótima, melhor do que ótima. Estou livre. E isso, queridos espectadores, não tem preço. E se você se identificou com essa história, compartilhe nos comentários o que aprendeu ou como superou momentos difíceis. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. A vida tem muitas reviravoltas, e aqui, você encontra forças para seguir em frente. Até o próximo vídeo.